Não, mas de grana é isso. Tipo, eu vou lá no meu banco e a minha aplicação é aquela que o carinha do mesmo? investimento é. Menino, me deixa ver depois. Pô, com certeza. Tá bom. Porque eu tenho aquele medo de não vou colocar em nada que eu possa perder. Sei. Que eu sou, o que que é? Tem o investidor conservador, eu sou o conservador do conservador. Tá. Entendeu? Entendi. E dentro disso, ainda eu posso ter níveis de fazer um investimento bom ou ruim. Sim. Poupança, todo mundo fala que é ruim. É mesmo? É mesmo ruim. É. Tudo depende do referencial e do com que você está comparando. Tá. Entre nada e a poupança, Claro. a poupança é melhor. Do que deixar parado lá no banco. Deixar parado no banco e, na verdade, o banco vai te agradecer. Eu sempre falo, se é sócio, tá ganhando dividendos, tem ali ações... Ele adora que você deixe o dinheiro. Ama, porque enquanto você tá deixando ele lá, ele tá usando aquele... Vai trabalhar, né? Floating, que chama. Sei. Então, o dinheiro que dorme na conta, o banco tá sorrindo, porque ele pega o seu dinheiro, empresta para outras pessoas, ele faz um monte de dinheiro em cima do seu dinheiro, e depois seu dinheiro continua lá perdendo valor, porque nem que você tá não ganhando, você está deixando, você está perdendo valor quando você não bota esse dinheiro para trabalhar para você. Entre a poupança e qualquer coisa que renda 100% do CDI, qualquer coisa que renda 100% do CDI vai ser melhor. Começou com as siglas aí. Vamos lá, então. CDI. O que é CDI? Porque o meu investimento tá lá, não sei quanto do CDI. Pois é, perigoso. Então vamos lá. CDI basicamente os bancos, falando de um jeito bem básico, tá? Eles precisam emprestar dinheiro entre si. Eles emprestam. Entre os bancos? Entre os próprios bancos. Tem algumas regras de não poder dormir. Sabe aquela coisa de não poder dormir brigado entre casal? Sei. O banco não pode dormir sem uma conchinha com dinheiro em caixa. Tá. Então ele tem que ter dinheiro em caixa. Então se por acaso teve ali um desbalanceamento, teve mais retirada do que entrada, eles emprestam dinheiro entre si. Pra manter sempre... Pra manter. Então, tratando de termos bem simplistas, tá? É um pouco mais complexo, mas para todo mundo poder entender. Então não pode dormir sem dinheiro lá. Tá. E aí ele fala, Bradescão, presta aí para mim. Empresto. E com que taxa que eles vão emprestar dinheiro entre eles? Eles olham para a principal referência que tem no país, que chama-se taxa básica de juros, também conhecida como taxa Selic, e aí eles entenderam entre si que, para serem justos, vamos pegar um referencial parecido, algo que fique bem pertinho da taxa Selic. Por isso, o certificado de depósitos interbancários, que é isso, CDI. o CDI. Então, o CDI, ele rende muito, muito, muito próximo da taxa Selic. Então, se hoje a taxa Selic é 12,75%, esse é o valor hoje, ao ano, o CDI costuma render, via de regra, 0,10% menos. Então, hoje o CDI está em 12,65% ao ano. 1% e alguma coisa por mês. Menos. Menos? Deve dar porque, enfim, como é juros compostos, eu precisaria fazer... Precisaria ver se é exatamente ou se é um pouquinho menos do que Mas é essa a lógica. Então, quando você fala que o investimento rende 100% do CDI, tem gente que acha que é 100%, que vai dobrar o dinheiro. Não, é 100% de 12,65. Entendi. Logo, você colocou R$1.000. Se a taxa continuar 12,65% ao longo daqueles 12 meses, 12,65 de 1.000... Ela tem muita fé em mim. Não ajuda aí, Helene. 12,65 de 1.000? Eu acho que é 120. Exatamente. Eu fiquei com medo. Você viu que eu fui falando aos poucos. Qualquer coisa ela me corrigia, né? Então você vai ter 1.127. Exato. E aí você vai tirar, né, o desconto do leão. Do leão, tá. Que para alguns investimentos é 15%, sempre sobre o que rendeu, tá, Vilela? E tem alguns investimentos que não cobram, não tem nenhum tipo de cobrança de imposto de renda. Eles são isentos de imposto. Tá. E aí que tá. Tem investimentos hoje pagando 105, 110, 120, 130% do CDI. Caramba! Depende do prazo que você vai deixar. Tá. Quanto maior é o prazo, maior é a taxa que vão te pagar pelo dinheiro que está emprestando. Porque ele sabe que você não vai tirar aquele dinheiro e não vai estragar o negócio dele. Também tem uma questão de perspectiva de longo prazo. Então, poxa,
Eu sei que a taxa Selic agora, ela já passou do pico dela, que foi 13,75%, se não me engano foi quanto ela chegou agora. Ela já começou a cair, tá em 12,75%. Então a tendência é que ela caia até 11,5% até o final desse ano. Isso se cair mais, porque a gente pode até falar sobre isso. Tá. A taxa de juros nos Estados Unidos está muito alta. É a mais alta dos últimos 20 ou 30 anos, se eu não me engano. Está muito alta, 5% ao ano. A taxa de juros eu não entendo. É bom ela tá alta ou é bom ela tá baixa? É bom ela tá baixa. É. Mas aí que tá. Quando a taxa de juros está alta, como está agora, você tem duas opções. Pagar ou receber. Tá. De que lado você quer estar? Você quer receber uma taxa alta ou você quer pagar uma taxa alta? Porque quando você não tem conhecimento, você só paga. Porque esse é o status quo. Afinal de contas, um dia, um gerente de banco, depois de passar por um banho de loja do marketing do banco, falou pra você que tomar um crédito e que sem um boletinho, você não seria ninguém na vida. Exato. Quem foi que disse isso? Certamente foi um banco que inventou esse slogan. Sem um boletinho, você não é ninguém. E aí, você entra nessa vida. E aí você entra nessa vida. E se alguém não te dá um tapa na cara e fala, acorda! Sai do labirinto! Você fica nessa roda dos ratos pra sempre. Nesse ciclo. Então, eu... Antes, você trabalhava comigo na fábrica, eu já tinha saído disso, mas uma época da empresa que ela meio que quase quebrou e tal, eu tava com 2 cartões de crédito, usava um pra pagar o outro e tal. E aí você entra nesse negócio aí, até que você fala, ó, não tenho, e aí você vai renegociar tudo, porque senão você vai pegando e juros de cartão de crédito é um absurdo, né? Menino, a gente tava falando Pagar aquele mínimo, sabe? É uma bola de neve. Né? Exatamente. Total, a gente entrou nesse papo, tava com a galera do Brochada Sinistra semana passada. Beijo. Magalzão. Gente, tem a agiota que cobra menos do que rotativo do cartão de crédito, que é um abuso. Exatamente. 13%, 14% e é fácil, ao né? mês. Mês. É fácil, assim, você paga o mínimo e o resto depois eu vejo. E tem gente que acha que o mínimo é porque o banco tá sendo legal. Não. Não, isso é... E é uma discussão importante para redução dessa taxa abusiva aqui. Exato. Mas uma pessoa, quando ela vai investir, o que ela tem que pensar? Primeira coisa... Faz diferença o quanto ela tem para investir? Faz. O que faz diferença? O que você precisa avaliar? E é por isso que, assim, muita gente me pergunta, Nath, qual é o melhor investimento? Porque todo mundo quer uma respostinha pronta. E não existe, né? E não existe. Não existe. Quais são as variáveis que você precisa avaliar antes de escolher um investimento? A primeira delas é o prazo. Primeiro você tem que ter um objetivo. Tá. O dinheiro, ele tem que ter um carimbo. Você já aconteceu com vocês? De você, de repente, tô juntando dinheiro e de repente, pluft, ele é abduzido. Vem o ET Bilu aqui, que a gente tava falando e tal, e aí busca conhecimento, ele foi abduzido, você não sabe onde foi parar. Pô, eu tinha o dinheiro aqui, eu tava poupando, aí você junta, gasta. Junta, gasta. Porque o dinheiro, ele tem que ter carimbo, ele tem que ter um objetivo, tem que ter um nome. Então a primeira coisa é, tenha um objetivo. Então, por exemplo, essa casa aqui maravilhosa. Talvez um dia ela tenha sido um objetivo. Você tem algum objetivo, Léo? Hã? Você tem algum objetivo? Em relação a dinheiro, você tá falando? Algum objetivo de vida, sei lá. Sim, viajar o mundo inteiro. Viajar o mundo inteiro. E ter uma grana guardada pro meu filho, né? Não passar necessidade daqui um tempo. Ótimo. Então, você tá falando sobre poder ter uma renda que te garanta o mínimo para poder viajar e garantir que o seu filho... eu tô com 52, eu também penso assim, né? Quero daqui um tempo dar uma reduzida aí no trampo, né? Exato. Então, ótimo. Temos o objetivo. Vamos chamar isso de tranquilidade do Vilela. Tranquilidade da vida. Vamos chamar de inteligência limitada, porque é um limite... Exatamente. Meu maior medo, Nath, sério nisso, né? Não tô exagerando, eu tenho um pavor de perder tudo e sabe aquele negócio? Deve ter muita gente assim comigo. Todos temos. Pensando assim, um dia eu vou perder tudo, meu Deus, o que eu faço? Então. Porque eu já vi muita gente bem e que depois se ferrou e não tinha nada. Normal. Medo de todo mundo, inclusive o meu também, que já aconteceu na minha família, de perderem absolutamente tudo. De repente você vê uma pessoa que você conhece, estava bem, você encontra ele 5 anos e a pessoa tá na merda. Sim. E eu falo, meu Deus, cara, isso pode acontecer comigo. E aí? Mas normalmente quando você tem a consciência... já é o primeiro passo para evitar. Então a primeira coisa é carimbar. Beleza, tem o carimbo lá, tem o nome disso. Quanto custa? Quanto custa a sua limitude? Vamos chamar assim. Mensalmente? Não, você tem que traçar um plano de quanto custa o todo. Então, por exemplo, uma viagem. Vamos falar de algo mais simples, tá? Uma viagem por ano. Fazer uma viagem por ano. E aí, assim, uma viagem. Você concorda comigo que eu posso fazer um mochilão? Claro. Ou eu posso ir de primeira classe, eu quero ficar nos melhores hotéis.
você vai viajar. São Então, viagens e viagens. Né? A pessoa que tem que definir que tipo de viagem ela quer. Então, primeira coisa, planejamento financeiro e investimento é sobre autoconhecimento. Se você não se conhecer, você não vai conseguir sair do lugar. Então, agora eu me conheço. Eu quero fazer uma viagem legal, mas eu tô disposto ou disposta a... tipo, me esforçar um pouquinho mais, vou ficar num couchsurfing, eu não quero ter que esperar muito tempo. Ou então você coloca um limite. Eu quero fazer uma viagem muito legal com 10 mil reais. Pra onde? Pra Paris. Ótimo. Beleza. Esse é o meu limite de grana. Qual viagem cabe aqui? Beleza, 10 mil reais. Você tem 10 mil reais hoje? Não, não tenho. Você quer viajar daqui a quanto tempo? Daqui a 2 anos. Ótimo. Então você tem 2 anos pra juntar. Juntar aonde? E aí sim... Poxa, se são 2 anos, primeira coisa, se você já tem qualquer dinheiro agora, você aproveita uma taxa de juros alta, pega um pré-fixado, ou seja, são investimentos que você vai garantir aquela taxa até o fim do período. Lembra que eu te falei do 100% do CDI? Sei. Concorda comigo que se o CDI cair de 12,65 para 6, com o passar do período, ele rendia 12,65 e vai passar a render 6. Certo? Quando eu pego uma taxa pré-fixada, eu seguro aquela rentabilidade pelo período contratado. Tá. Eu não corro esse risco. É que não é um risco, né? Você não vai perder, você só vai ganhar menos Então, ao longo do tempo. eu não corro o risco dele reduzir. Você não corre o risco dele reduzir. Então, você vai garantir isso agora e vai levar até o vencimento. Inclusive, neste momento que a gente está falando aqui, tem investimento ainda pagando 13%. Por 5 anos. Caramba. Entende? Então, a taxa Selic vai cair a 8% e você vai garantir os 13% durante esse período. Então, assim, eu sei o prazo, sei quanto eu quero. Então, aí sim eu começo a investir. E aí, quanto de dinheiro? Aí é você que vai me dizer. Quanto que você consegue colocar nessa sua meta todos os meses? Putz, não consigo colocar nada. Bom, alguma coisa você vai ter que fazer, porque o dinheiro não vai nascer. Vai ter que tirar de algum lugar. Ou você vai ter que reduzir seu gasto, ou você vai ter que aumentar sua renda.